Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina da minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuação da leitura do Livro do Céu, volume 2, trecho 85. 22 de outubro de 1899. A cruz, um caminho cravejado de estrelas. Continua Jesus fazendo-se ver afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços todo extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois disse-lhe: minha filha, o caminho da cruz é o caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosos.
Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis? Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida nem de comprimento nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. E isto porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano senão todo divino. Trecho 86. 24 de outubro de 1899. O homem é uma reprodução do ser divino. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, entre as nações, e parecia que Jesus olhava com olhos de compaixão as criaturas. E os mesmos castigos apareciam como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo de seu coração amorosíssimo. Então voltou para mim e disse: minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino. E como o nosso alimento é o amor, sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas, por isso o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como a partícula do nosso alimento. Agora esta partícula tornou-se amarga. Não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se pasto das chamas infernais e alimento do ódio implacável dos demônios, nossos e seus capitais inimigos. Eis a causa principal do nosso descontentamento pela perda das almas, porque são nossas, são coisas que nos pertencem, e também a causa que me impele a castigá-los é o grande amor que tenho por eles, para poder pôr a salvo suas almas. E eu, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer, além de castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. E além disso, se estivesse certa que toda pena cairia sobre eles e você ficasse livre sem sofrer neles, me contentaria. Mas vejo que já está sofrendo muito por aqueles castigos que tem mandado. O que será se continuar mandando outros castigos? E Jesus: apesar de tudo que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados. E isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu ser, do que fazer que se veja a si mesmo desfeito. Os outros meios parece que o robustecem demais, por isso recompõe-te a minha justiça. Vejo bem que o amor que você me tem é o que te leva a não se conformar comigo, e não tem coração de me ver sofrer. Mas também minha mãe me amou mais que todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. No entanto, para salvar as almas, conformou-se com a justiça e contentou-se em ver-me sofrer muito. Se minha mãe fez isso, como você não poderia? E no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraído pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-me com a sua justiça. Não sabia o que dizer, tão convencida me sentia. No entanto, não manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida, se devo ou não me conformar. Trecho 87, 25 de outubro de 1899. Jesus fala do seu grande amor pelas criaturas. O meu docíssimo Jesus continua a manifestar-se, quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: minha filha, é tanto o amor pelas criaturas que como eco ressoa nas regiões celestes, enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Mas qual é a correspondência que as criaturas dão a este eco amoroso? Corresponde-me com um eco de ingratidão venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, apto só para me ferir. Mas eu devorarei a face da terra, a fim de que este eco cheio de veneno não mais atordoado meus ouvidos. E eu, Senhor, que dizes? E Jesus: eu não faço mais que como um médico piedoso que tem os remédios extremos para seus filhos. E estes filhos estão cheios de chagas,
O que faz este pai e médico que ama seus filhos mais que a própria vida? Deixará que gangrenem estas chagas? Os deixará morrer por temor de que, aplicando fogo e os instrumentos, eles sofram? Não, jamais. Embora sentira como se tais instrumentos se aplicassem a ele, contudo isto tomará os instrumentos. Rasga e corta a carne, aplica o remédio, o fogo, para impedir que a corrupção avance mais. Se bem que muitas vezes acontece que nestas operações os pobres filhos morrem, mas não era esta a vontade do pai médico, senão que sua vontade é vê-los curados. Assim sou eu, magoo para curá-los, destruo-os para ressuscitá-los. Que muitos pereçam, não é essa minha vontade. Isto é efeito de sua malvada e obstinada vontade. É efeito deste eco venenoso que até serem destruídos querem me enviar. E eu, diz-me, meu único bem, como poderia adoçar-te este eco venenoso que tanto te aflige? E ele, o único meio, é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar e que uses todos os teus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e glorificar. Faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido. Trecho 88. 28 de outubro de 1899. Quem é você e quem sou eu? Esta manhã, o meu amável Jesus veio no meio de uma luz e, olhando para mim como se me penetrasse por todos os lados, tanto que me sentia aniquilada, disse-me: quem sou eu e quem és tu? Estas palavras me penetravam até a medula dos ossos e descobria a infinita distância que há entre o infinito e o finito, entre o todo e o nada. E não só isso, senão que descobria também a maldade deste nada e o modo como se tinha elameado. Me parecia como um peixe que nada nas águas. Assim minha alma nadava na podridão, nos vermes e em tantas outras coisas aptas somente para dar horror à vista. Ó Deus, que vista abominável! Minha alma queria fugir da vista de Deus 3 vezes santo. Mas com outras 2 palavras me amarrou. Qual é meu amor para contigo? E qual é a sua correspondência para mim? Agora, enquanto a primeira palavra teria querido fugir espantada pela sua presença, a segunda palavra, qual é o meu amor para contigo? Encontrei-me abismada, atada por toda parte por seu amor. Assim que minha existência era um produto de seu amor, e se este amor cessava, eu não existia mais. Então me parecia que os batimentos do coração, a inteligência e até o respiro, era todos uma reprodução de seu amor. Eu nadava nele e mesmo querer fugir me parecia impossível, porque seu amor me circundava por todos os lados. Meu amor me parecia como uma gota de água atirada no mar, que desaparece e não se pode mais distinguir. Quantas coisas compreendi, mas se quisesse dizê-las todas, prolongar-me-ia demasiado. Então Jesus desapareceu e eu fiquei toda confusa. Via-me todo o pecado e em meu íntimo implorava perdão e misericórdia. Pouco depois, meu único bem voltou e eu me sentia toda banhada pela amargura e pela dor de meus pecados. E ele me disse: minha filha, quando uma alma está convencida de ter feito mal ao me ofender, faz já o ofício da Madalena que banhou meus pés com suas lágrimas, ungiu-os com bálsamo e os secou com seus cabelos. A alma, quando começa a ver em si mesma o mal que fez, prepara-me o banho às minhas chagas. Vendo o mal, sente amargura e provar dor, e com isto vem ungir as minhas chagas com bálsamo requintado. Por este conhecimento, a alma gostaria de fazer uma reparação, e vendo a ingratidão passada, sente nascer nela o amor por um Deus tão bom, e gostaria de dar a sua vida para testemunhar o seu amor. E estes são os cabelos
que como tantas correntes de ouro a unem ao meu amor. Trecho 89, 29 de outubro de 1899. Jesus a leva nos braços e a instrui. Continua vindo meu adorável Jesus, mas esta manhã, quando veio, me tomou em seus braços e me transportou para fora de mim mesma. E eu, encontrando-me naqueles braços, compreendia muitas coisas, e especialmente que, para poder estar livremente nos braços de nosso Senhor, e também para entrar boamente em seu coração e sair dele como a alma mais lhe agrade, e para não ser de peso e aborrecimento ao bendito Jesus, é absolutamente necessário despojar-se de tudo. Portanto, com todo o coração lhe disse: meu amado e único bem, o que te peço para mim é que me despojes de tudo, porque bem vejo que para ser revestida por ti e viver em ti, e que tu vivas em mim, é necessário que não tenha sequer a sombra do que não te pertence. E ele, toda benignidade, me disse: minha filha, a coisa principal para que eu entre em uma alma e forme minha habitação nela é o desapego total de toda coisa. Se isto não só não posso viver nela, como nem sequer uma virtude pode tomar lugar na alma. Depois que a alma fez sair tudo de si, então eu entro nela e, unido com a vontade da alma, fabricamos uma casa. Os fundamentos desta casa se baseiam na humildade. E quanto mais profundos forem, tanto mais altos e fortes são os muros. Estas paredes serão feitas de pedra de mortificação, cobertas de ouro puríssimo e de caridade. Depois que os muros foram construídos, eu, como pintor excelentíssimo, não com cal e água, mas com os méritos da minha paixão, simbolizados pela cal, e com as cores do meu sangue, simbolizados pela água, os revesti, e neles formo as mais excelentíssimas pinturas. E isto serve para protegê-la bem das chuvas, das nevadas e de qualquer golpe. Imediatamente depois vêm as portas, e para fazer que estas sejam sólidas como madeira, não presas à mariposa, é necessário silêncio, que forma a morte dos sentidos exteriores. Para guardar esta casa é necessário um guardião que vigie por toda parte, por dentro e por fora, e este é o santo temor de Deus, que aguarda de qualquer inconveniente, vento ou qualquer outra coisa que possa ameaçá-la. Este temor será a salvaguarda desta casa, que fará agir a alma não por temor da pena, mas por temor de ofender ao proprietário desta casa. Este santo temor deve fazer com que tudo seja feito para agradar a Deus, sem nenhuma outra intenção. Logo se deve adornar esta casa e enchê-la de tesouros. Estes tesouros não devem ser outra coisa que desejos santos, lágrimas. Estes eram os tesouros do Antigo Testamento, e neles encontraram sua salvação, no cumprimento de seus votos, sua consolação, a força nos sofrimentos. Em suma, toda a sua fortuna se baseava no desejo do futuro redentor, e nesse desejo agiu como atletas. A alma sem desejo trabalha quase como morta. Mesmo as mesmas virtudes, tudo é tédio, aborrecimento, animosidade, nada lhe agrada, caminha quase arrastando-se pelo caminho do bem. Ao contrário, a alma que deseja, nada lhe causa peso, tudo é alegria, voa, nas mesmas penas encontra seus gostos, e isto porque havia um antecipado desejo. E as coisas que primeiro se desejam, depois vêm a amar-se, e amando-se, encontra-se os prazeres mais agradáveis. Por isso este desejo deve acompanhar a alma desde antes que se fabrique esta casa. Os adornos desta casa serão as pedras mais preciosas, as pérolas, as gemas mais caras desta minha vida, baseada sempre no sofrer e no puro sofrer. E como aquele que habita é o doador de todo bem, põe nela o enxoval de todas as virtudes, a perfuma com os mais suaves odores, semeia as flores mais encantadoras e perfumadas,
faz soar uma música celestial, das mais agradáveis, faz respirar um ar de paraíso. Esqueci de dizer que é preciso ver se há paz doméstica. E esta não deve ser outra coisa que o reconhecimento e o silêncio dos sentidos interiores. Depois disto, eu continuava nos braços de Nosso Senhor e me encontrava despojada de tudo. Enquanto estava nisto, vi o confessor presente e Jesus me disse, mas me parecia que queria fazer uma brincadeira para ver o que eu dizia. Minha filha, você se despojou de tudo. E você sabe que quando se despoja, se necessita outra pessoa que pense em investi-lo, em alimentá-lo e que lhe dê um lugar onde viver. Tu, onde queres estar? Nos braços do confessor ou nos meus? Enquanto dizia isto, tentava colocar-me nos braços do confessor. Eu comecei a insistir que não queria ir e ele que queria. Depois de um pouco de disputa, me disse, não temas, te tenho em meus braços e assim ficamos em paz. Trecho 90, 30 de outubro de 1899. Ameaças e castigos não se conforma à justiça. Esta manhã, meu benigno Jesus veio de todo aflito, e as primeiras palavras que me disse foram: pobre Roma, como será destruída? Ao te ver, eu te compadeço. E o dizia com tal ternura que dava compaixão, mas não entendi se serão só as pessoas ou também os edifícios. Eu, como tinha a obediência de não me conformar à justiça, mas de rezar, por isso lhe disse: meu amado Jesus, quando se fala de castigos, não se necessita opor mais, senão somente rezar. E assim comecei a rezar, a beijar suas chagas e a fazer atos de reparação. Enquanto isso fazia, ele de vez em quando me dizia: minha filha, não me faças violência. Fazendo isto tu queres esforçar-me, por isso ficar quieta. E eu, Senhor, é a obediência que assim o quer. Não sou eu que o quero. Ele acrescentou: o rio da iniquidade é tanto que chega a impedir a redenção das almas. E só a oração e minhas chagas impede que este rio impetuoso as arraste a todas nele. Glória a Deus. Assim a gente finaliza também o volume 2. Vamos aqui dar continuidade nos próximos. Volume 3, trecho 85. 20 de junho de 1900. A humildade mais perfeita produz na alma a união mais íntima com Deus. Esta manhã, estando fora de mim mesma e não encontrando meu sumo bem, tive que girar e girar em busca dele. Quando me cansei até sentir desfalecer, senti-o atrás de minhas costas, que me sustentava. Então estendi o braço e o puxei para a frente, dizendo: meu amado, sabes que não posso ficar sem ti. Não obstante, me faz esperar tanto, até me fazer desmaiar. Diz-me pelo menos qual é a causa em que te ofendi, que me submetes a dilacerações tão cruéis, a martírios tão dolorosos como é a tua privação? E Jesus, interrompido o meu discurso, disse-me: minha filha, não acrescente mais rasgos ao meu coração, exacerbado ao máximo, pois se encontra em contínua luta pelas violências que constantemente todos me fazem. Violência me fazem as iniquidades dos homens, que, atraindo sobre eles a justiça, me força a puni-los, e a justiça, pondo-se em contínua luta com o amor que tenho pelos homens, rasga meu coração de modo tão doloroso de me fazer morrer continuamente. Violência me fazes tu, porque vindo eu e conhecendo tu os castigos que estou enviando, não estás quieta, não, mas que me força, me faz violência e não quer que castigue. E sabendo eu que você não pode fazer de outra maneira ante minha presença, para não expor meu coração à luta mais feroz, me abstenho de vir. Por isso não me violentes para me fazeres vir agora. Deixa-me desabafar minha ira, e não queiras aumentar as minhas penas com as tuas palavras. Quanto ao resto, não quero que pense, porque a humildade mais perfeita, mais sublime, é a de perder toda a razão e não discorrer sobre o porquê e do como.
mas se desfazer no próprio nada. E enquanto a alma faz isso, sem adverti-lo, encontra-se perdida em Deus. E isto produz nela a união mais íntima, o amor mais perfeito para o sumo bem. Isto consuma o proveito da alma, porque perdendo a própria razão, adquire a razão divina, e perdendo todo o pensamento sobre si mesma, isto é, se está fria ou quente, se são favoráveis ou adversas as coisas que lhe acontecem, se interessará e adquirirá uma linguagem toda celestial e divina. Além disso, a humildade produz na alma uma vestidura de segurança, pelo que envolta neste vestido de segurança, a alma está na calma mais profunda, embelezando-se toda para agradar ao seu querido e amado Jesus. Quem pode dizer como fiquei surpreendida por este falar de Jesus? Não tive nenhuma palavra para responder. Pouco depois desapareceu e eu me encontrei em mim mesma, quieta assim, mas aflita no máximo. Primeiro pelas aflições e lutas nas quais se encontrava meu amado Jesus, e depois pelo temor de que não viesse. Quem poderá resistir? Como farei para suportar a mim mesma por sua ausência? Assim, Senhor, dá-me força para suportar tão duro martírio, tão insuportável a minha pobre alma. De resto, diga o que quiser, porque por mim não deixarei nenhum meio. Tentarei todos os caminhos, usarei todos os estratagemas para atraí-lo para que venha. Trecho 86. 24 de junho de 1900. A cruz é o alimento da humildade. Depois de ter passado alguns dias de privação, em que no máximo se fazia ver como sombra, como um relâmpago, minhas potências sentia todas adormecidas, de modo que eu mesma não entendia o que acontecia em meu interior. Neste adormecimento, uma só pena se despertava em meu interior, e era que me parecia que tinha acontecido como a um que, enquanto dorme, perde a vista, ou bem é despojado de todas suas riquezas, pelo que o miserável não pode nem doer-se, nem defender-se, nem usar algum meio para libertar-se de seus infortúnios. Pobrezinho, em que estado tão desastroso se encontra. Mas qual é a causa? O sonho, porque se estivesse acordado, certamente saberia defender-se de suas desventuras. Assim é meu mísero estado. Não me é dado nem sequer dar um gemido, um suspiro, derramar uma lágrima, porque perdi de vista aquele que é todo o meu amor, todo o meu bem e que forma todo o meu contentamento. Parece que para que eu não sofra por sua privação, me adormeceu e me deixou-me. Ah, Senhor, acorda-me tu, a fim de que possa ver minhas misérias e conhecer ao menos do que estou privada. Agora, enquanto me encontrava nesse estado, de dentro de mim ouvi o bendito Jesus que se lamentava continuamente. Esses lamentos feriram meus ouvidos e, despertando um pouco, disse: meu só e único bem, por teus lamentos, advirto o estado tão sofredor do qual te encontras. Isto te sucede porque queres sofrer só e não queres me fazer partícipe de suas penas. É mais, para não me teres na tua companhia, fizeste-me adormecer e deixaste-me sem me fazer entender mais nada. Entendo o porquê de tudo isto, para estar mais livre para punir, mas tem compaixão de mim, pois sei que estou cega, e tem compaixão de ti, porque é sempre bom em todas as circunstâncias. Ter quem te faça companhia, que te console, que de algum modo diminua a tua ira, porque por agora estás firme em mandar açoites, mas quando vires as tuas imagens a perecer da miséria, lamentarás mais do que agora, e talvez me digas: ah, se tu tiveres empenhado mais em aplacar-me, se tivesses tomado sobre ti as penas das criaturas, não veria tão destroçados os meus próprios membros. Não é verdade, meu pacientíssimo Jesus? Ah, Jesus, Jesus, deixa-te sofrer um pouco, e deixa-me sofrer em teu lugar. Enquanto isso dizia, ele se lamentava continuamente, quase no ato de querer ser compadecido e aliviado, mas queria que ele arrancasse quase por força este mesmo alívio,
pelo que depois de meus rogos estendeu em meu interior sua mão e pés cravados e me participou um pouco de suas penas. Depois disto, dando um pouco de trégua em seus lamentos, me disse: minha filha, são os tristes tempos que a isto me obrigam, porque os homens se fortaleceram e ensoberbecido tanto que cada um acredita ser Deus para si mesmo. E se eu não ponho mãos nos flagelos, fariam dano às suas almas, porque só a cruz é o alimento da humildade. Então, se eu não fizesse isso, eu mesmo lhes faria faltar o meio para humilhá-los e rendê-los de sua estranha loucura, ainda que a maior parte me ofendam mais, mas eu faço como um pai que reparte a todos o pão para alimentá-los, que alguns filhos não queiram tomar, mas sim que se sirvam dele para atirá-lo na cara ao pai. Que culpa tem disso o pobre pai? Assim sou eu, por isso compadece-me em minhas aflições. Dito isto, desapareceu, deixando-me meio acordada e meio adormecida, não sabendo eu mesma nem se devo acordar perfeitamente, nem se devo dormir outra vez. Trecho 87. 27 de junho de 1900. A alma deve reconhecer-se em Deus, não em si mesma. Continuando adormecida, esta manhã, por poucos minutos, me encontrei acordada e compreendia meu estado miserável. Senti a amargura da privação de meu sono e único bem. Apenas pude derramar 2 lágrimas lhe dizendo: meu sempre bom Jesus, como é que não vem? Estas são as coisas que não se fazem, ferir uma alma de ti e depois deixá-la. E além disso, para não lhe dar a conhecer o que faz, deixa em poder do sonho. Ah, venha, não me faça esperar tanto. Enquanto isso e outros desatinos mais disse, em um instante veio e me transportou para fora de mim mesma. E como eu queria lhe dizer meu pobre estado, Jesus, impondo-me silêncio, me disse: minha filha, o que quero de ti é que não te reconheças mais em si mesma, senão que te reconheças somente em mim. Assim que de ti não te recordarás mais, nem terás mais reconhecimento de ti, se não te lembrarás de mim e te desconhecendo a ti mesmo, adquirirás só meu reconhecimento. E à medida que te esqueceres de ti, destruireis a ti mesma. Assim, avançarás em meu conhecimento e te reconhecerás somente em mim. Quando tiveres feito isso, não mais pensarás com a tua mente, mas com a minha. Não olharás com os teus olhos, não falarás mais com a tua boca, nem palpitarás com o teu coração, nem trabalharás com tuas mãos, nem andarás com teus pés, mas com tudo que é meu, para te reconheceres somente em Deus. A alma tem necessidade de ir à sua origem e voltar ao seu princípio. Deus, isto é, de onde veio, que se uniformiza toda a si mesmo ao seu Criador, e que tudo que detém de si mesmo e que não é conforme ao seu princípio, deve desfazê-lo e reduzi-lo a nada. Só assim, nua, desfeita, pode voltar à sua origem e reconhecer-se só em Deus, e agir segundo o fim para o qual foi criada. Eis aqui então que para uniformizar-se toda em mim, a alma deve tornar-se indivisível comigo. Enquanto dizia isto, via o terrível castigo das plantas secas e como deve avançar mais. Mal pude dizer: ah, Senhor, como farão as pobres pessoas? E ele, para não me prestar atenção, como um relâmpago, fugiu e desapareceu. Quem pode dizer a amargura de minha alma a encontrar-me em mim mesma, por não haver podido dizer nem sequer uma palavra por mim e por meu próximo, e pela tendência ao sono, porque de novo estou nesse estado. Trecho 88. 28 de junho de 1900. Os castigos presentes não são outra coisa que uma preparação aos castigos futuros. Esta manhã, encontrando-me extremamente aflita pela privação do meu amado Jesus, assim que o vi, disse-me: minha filha, quantas máscaras serão tiradas nesses tempos de castigos?
porque estes castigos presentes não são outra coisa que uma preparação a todos os castigos que te manifestei no curso do ano passado. Enquanto dizia isto, eu, dentro de mim, pensava: se o Senhor continua a fazer da mesma forma que está a fazer, isto é, porque quer mandar castigos, não vem, não me participa suas penas, trata-me com modos insólitos, quem poderá resistir? Quem me dará força para permanecer nesse estado? E Jesus, respondendo ao meu pensamento, acrescentou em atitude de compaixão: e então, queres tu que suspenda por um pouco o estado de vítima e depois te faça retomá-lo? Enquanto dizia isso, senti confusão e amargura. Via que o Senhor, com essa proposta, me lançava de si, porque não soube dizer nem sim nem não, nem para ouvir o que decide a obediência. Então, sem esperar, minha resposta desapareceu, deixando-me como um prego fixo no coração, ao pensar que Jesus me lançava de si. Era tanta dor que não fiz outra coisa que derramar lágrimas amargas. Trecho 89. 29 de junho de 1900. Jesus e Luísa confortam-se reciprocamente. Estando ainda amarga, meu adorável Jesus, tendo compaixão de mim, veio, e parecia que me sustentava entre seus braços. Depois, transportando-me para fora de mim mesma, via que reinava um profundo silêncio, uma tristeza, um luto por toda parte. Era tanta a impressão que causava no ânimo ver, naquele modo, as pessoas que se sentiam em estreiteza no coração. Então, bendito Jesus, levando-me à parte, disse-me: minha filha, afastemos por pouco o que nos aflige e interroguemo-nos mutuamente. Enquanto dizia isto, começou a acariciar-me e a beijar-me. Mas era tanta a minha confusão que não me atrevia a devolver-lhe os beijos e as carícias. E ele acrescentou: como? Eu te reconforto com beijos e carícias, e tu não queres confortar-me dando-me os teus beijos e tuas carícias? Então eu me senti confiante para pagá-lo com a mesma moeda, e enquanto isso fazia, desapareceu. Trecho 90. 2 de julho de 1900. Com seus sofrimentos, Luísa evita um castigo. Continuando sendo amarga e afligida, como uma tola, esta manhã não tinha vindo Jesus, mas veio, confessou e pôs a intenção da crucificação. Mas o bendito Jesus não comparecia, e depois de lhe ter rogado que se dignasse a fazer-me obedecer, assim que se fez ver, me disse: que queres? Por que me querem fazer violência à força, uma vez que é necessário castigar os povos? E eu: Senhor, não sou eu, é a obediência que o quer. E ele: se a obediência, está bem. Quero participar de minha crucificação e, ao mesmo tempo, quero reconfortar-me um pouco. Enquanto dizia isto, tive a participação das dores da cruz. E enquanto eu sofria, Jesus pôs-se ao meu lado e parecia que se consolava um pouco. Agora, enquanto me encontrava nessa posição junto com ele, me fez ver no ar que por uma parte vinha uma nuvem negra, que ao sol vê-la dava terror e espanto. E todos diziam: desta vez morremos. Enquanto todos estavam aterrorizados, levantou-se no meio de Jesus e eu uma cruz resplandecente, que pondo-se contra aquela borrasca, a pôs em fuga em grande parte. Tanto que parecia que as pessoas se acalmavam. Não sei dizer certamente, mas me parece que era um furacão acompanhado de raios e de granizadas tão fortes que tinha força para arrancar as construções. E a cruz que a pôs em fuga em grande parte. Me parecia que era meu pequeno sofrer que Jesus me participou. Seja bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória e honra. Volume 4, trecho 85. 9 de setembro de 1901. Eficácia das intenções. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, enquanto minha mente estava ocupada em considerar o mistério da coroação de espinhos, lembrei-me que, estando ocupado outras vezes nesse mistério,
O Senhor se alegraria em tirar de sua cabeça a coroa de espinhos e cravá-la na minha. E disse em meu interior: Ah, Senhor, já não sou digno de sofrer teus espinhos. E ele, de improviso, disse-me: Minha filha, quando tu sofres os meus mesmos espinhos, tu me consolas, e sofrendo-os tu, eu me sinto completamente livre dessas penas. Quando te humilhas e te crês indigna de sofrê-las, então me reparas os pecados de soberba que se cometem no mundo. E acrescentei: Ah, Senhor, por quantas gotas derramastes, por quantos espinhos sofrestes, por quantas feridas, tanta glória intento dar-te, por quanta glória deveriam dar-te todas as criaturas, se não existisse o pecado de soberba, e tantas graças intento perdiste para todas as criaturas, para fazer este pecado ser destruído. Então dizia isto, vi que Jesus continha nele a todo o mundo, como uma máquina contém em si os objetos. E todas as criaturas se moveram nele, e Jesus se movia para elas. E parecia que ele tinha a glória de minha intenção, e as criaturas tinham retornado a ele para poder receber o bem emprestado por mim para elas. Eu fiquei estupefata, e Jesus, vendo o meu espanto, disse: Tudo isso parece surpreendente, não é? Não obstante, parece coisa de nada o que você tem feito. Porém, não é assim. Quanto bem se poderia fazer com repetir esta intenção e não se faz? Dito isto, desapareceu. Trecho 86. 10 de setembro de 1901. Unir nossas ações com Jesus é continuar sua vida sobre a terra. Continuo a fazer o que Jesus bendito me ensinou no dia 4 deste mês, se bem que alguma vez me distraio. Mas enquanto alguma vez me esqueço, parece que Jesus em meu interior se põe em guarda e o faz ele por mim. Então eu, vendo isto, me ruborizo e em seguida me uno a ele e faço-lhe a oferta de que no momento estou fazendo. Assim seja ainda um olhar, uma palavra, vou dizendo: Senhor, toda essa glória que as criaturas deveriam te dar com a boca e não te dão, eu tento dá-la com a minha. E impero a elas fazer um bom e santo uso da boca, unindo-me sempre à mesma boca de Jesus. Então, enquanto em todas as minhas coisas isto fazia, veio e me disse: Eis a continuação de minha vida, que era a glória do Pai e o bem das almas. Se nisto persevera, tu formarás minha vida e eu a tua. Tu serás meu respiro e eu teu. Depois disso, Jesus repousava sobre meu coração, e eu sobre o coração dele. E parecia que Jesus tomava o respiro de mim e eu tomava por meio de Jesus. Que felicidade, que alegria, que vida celestial experimentava nessa posição. Seja sempre agradecido e abençoado, Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pecadora. Trecho 87. 14 de setembro de 1901. O princípio e o fim de nossas ações deve ser o amor de Deus. Depois de ter passado vários dias de privação, hoje, enquanto me preparava para fazer a meditação, minha mente se distraiu em outra coisa, e por meio de uma luz compreendia que a alma ao sair do corpo entra em Deus. E como Deus é puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor, porque Deus a nenhum recebe em si, senão em tudo semelhante a Ele. E encontrando-a complexo de amor, recebe-a e participa-lhe todas os seus dotes. Assim estaremos em Deus além do céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Agora isto me parecia que se poderia fazer também no curso de nossa vida, para poupar trabalho ao fogo do purgatório e a nós a pena, e assim ser introduzidos imediatamente sem nenhuma dificuldade em nosso sumo bem Deus. Então me parecia que o alimento do fogo é a lenha, e para estar seguro que a lenha se converteu em fogo, é quando se adverte que já não produz fumaça. Agora, princípio e fim de todas as nossas ações deve ser o fogo do amor de Deus. A lenha que deve alimentar este fogo são as cruzes,
as mortificações. A fumaça que se eleva entre a lenha e o fogo são as paixões, as inclinações que muito frequentemente assolam a cabeça. Então, o sinal de que tudo em nós se consumiu em fogo é se nossas paixões estão em seu lugar e não sentimos mais inclinações a tudo que não se refere a Deus. Parece que com isto passaremos livremente sem nenhum obstáculo a habitar em nosso Deus e chegaremos até daqui a gozar o paraíso antecipado. Trecho 88, 15 de setembro de 1901. Fugindo da cruz, permanece no escuro. Esta manhã, o meu adorável Jesus veio glorioso, com as chagas resplandecentes mais que o sol e com uma cruz na mão. Enquanto estava nisto, via também uma roda da qual saíam 4 ângulos. Parecia que num ângulo escapava a luz e ficava às escuras. Nessa escuridão, ficavam as pessoas como abandonadas por Deus e sucediam guerras sangrentas contra a igreja e contra a gente mesma. Parecia que as coisas ditas antes por Jesus bendito aproximam-se a passos rápidos. Agora nosso Senhor, vendo tudo isto, moveu a compaixão, aproximou-se da parte escura e lançou sobre a cruz que tinha na mão, dizendo com voz sonora: Glória à cruz. E parecia que aquela cruz chamava de novo a luz, e os povos, sacudindo-se, imploravam ajuda e socorro. E Jesus repetiu: todo triunfo e glória serão da cruz. De outra maneira os remédios piorarão os mesmos males. Portanto, a cruz, a cruz. Quem pode dizer como fiquei aflita e pensativa no que poderá acontecer? Trecho 89, 2 de outubro de 1901. Jesus a leva ao céu e os anjos lhe pedem que a faça conhecer a todas as gentes. Ela nada em Deus e trata de compreender o interior divino. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. No meio das nações, quem pode dizer os males, os horrores que se viam? Então, toda aflita, me disse: minha filha, que peste exala a terra, enquanto deveria ser uma com o céu, e como no céu não se faz outra coisa que me amar, louvar-me, agradecer-me, o eco do céu deveria absorver a terra e formar um só. Mas a terra se tornou insuportável. Por isso vem tu e junta-te ao céu, e em nome de todos vem dar-me uma satisfação por eles. Num instante me encontrei no meio dos anjos e santos, não sei dizer como me senti. Uma efusão do que cantavam, e diziam os anjos e os santos, e eu, a par deles, fiz a minha parte em nome de toda a terra. Meu doce Jesus, todo contente, depois disso disse, dirigindo-se a todos: eis aqui da terra uma nota angélica, como me sinto satisfeito. Enquanto dizia isto, como para me recompensar, me tomou em seus braços, me beijava e beijava, e me mostrava a toda a corte celestial como objeto de suas mais queridas complacências. Ao ver isto, os anjos disseram: Senhor, pedimos-te que mostres o que fizeste às nações como sinal prodigioso da vossa onipotência, para a vossa glória e para o bem das almas. Que não escondas mais os tesouros derramados nela, e assim, vendo e tocando eles mesmos a vossa onipotência noutra criatura, possa servir de arrependimento aos maus e de maior estímulo a quem quer ser bom. Eu ouvi isto, me senti surpreso por um temor, e toda me anulando, tanto que me via como um pequeno peixinho, lancei-me no coração de Jesus, dizendo: Senhor, não quero outra coisa senão a ti, e está escondida em ti. Isto te pedi sempre, e isto te peço que me confirmes. E dito isto, encerrei-me no interior de Jesus, como que nadando nos vastíssimos mares do interior de Deus. E Jesus disse a todos: não ouvistes? Não quer outra coisa senão a mim, e está escondida em mim. Este é seu maior contentamento. E eu ouvi uma intenção tão pura, sinto-me mais atraído para ela. E vendo seu desagrado, se mostrasse às nações com um sinal prodigioso a minha obra, para não entristecer, não vos concedo o que me pedistes.
Os anjos pareciam que insistiam, mas eu não prestei atenção a nenhum. Não fazia outra coisa que nadar em Deus para compreender o interior divino. Mas o que me parecia ser como um menino que quer tomar em sua mãozinha um objeto de desmensurada grandeza, que enquanto toma, lhe escapa e apenas consegue tocá-lo. Assim que não pode dizer nem quanto pesa, nem que amplitude tinha aquele objeto, ou bem como outra criança que, não conhecendo toda a profundidade dos estudos, diz com ânsias que quer aprender tudo em breve, e mal consegue aprender as primeiras letras do alfabeto. Assim a criatura não pode dizer outra coisa que toquei-lhe, é belo, é grande, não há bem que não possua. Mas quão belo é, quanta grandeza contém, quantos bem possui. Não sei dizê-lo, ou seja, pode dizer de Deus as primeiras letras do alfabeto, deixando para trás toda a profundidade dos estudos. Assim, meus caríssimos irmãos, anjos e santos, mesmo estando no céu como criaturas, não têm a capacidade de compreender em tudo o seu Criador. São como tantos recipientes cheios de Deus que, querendo enchê-lo demais, se derramam fora. Eu acho que eu estou dizendo muitas loucuras, por isso eu colocar ponto. Trecho 90, 3 de outubro de 1901. Luísa é oferecida de modo especial. Não há obstáculo maior para a união com Deus que a vontade humana. Tendo recebido a comunhão, estava pensando como oferecer uma coisa mais especial a Jesus. Como atestar-lhe meu amor e dar-lhe um maior gosto. Então lhe disse: caríssimo Jesus meu, ofereço-te o meu coração para a tua satisfação e como louvor eterno, e ofereço-te a mim mesma até mesmo as partículas mínimas do meu corpo, como tantos muros para os pôr diante de ti, para impedir qualquer ofensa que te seja feita. Aceitando-as todas sobre mim, se possível, e a teu prazer, até o dia do juízo. E porque quero que minha oferta seja completa e te satisfaça por todos, tenho intenção de que todas as penas que sofrerei ao receber sobre mim as ofensas, te recompense de toda aquela glória que te deviam dar os santos que estão no céu quando estavam na terra. Aquela que te deviam dar as almas do purgatório e aquela glória que te deviam dar todos os homens passados, presentes e futuros. Ofereço-te por todos em geral e por cada um em particular. Assim que terminei de dizer isto, o bendito Jesus, tudo comovido por tal oferta, me disse: minha amada, tu mesma não podes entender o grande contentamento que me destes com te oferecer deste modo. Curaste-me por todas as minhas feridas e me deste uma satisfação por todas as ofensas passadas, presentes e futuras. E eu te-la-ei em conta por toda a eternidade como uma joia preciosa que me glorificará eternamente. E cada vez que a veja, te darei nova e maior glória eterna. Minha filha, não pode haver obstáculo maior que impeça a união entre mim e as criaturas e que se opõe à minha graça, que é a própria vontade. Tu que me oferecestes o teu coração para minha satisfação, te esvaziaste de ti mesma e te esvaziei de ti. Tudo me verterei em ti e do teu coração me virá um louvor que me trará as mesmas notas dos louvores do meu coração, que continuamente dá a meu Pai para satisfazer a glória que não lhe dão os homens. Enquanto dizia isto, eu via que imediatamente minha oferta saíam de todas as partes de mim mesma muitos rios que se derramavam sobre o bendito Jesus, e que depois, com ímpeto e mais abundantes, os derramavam sobre toda a corte celestial, sobre o purgatório e sobre todas as nações. Ó bondade de meu Jesus, ao aceitar um tão mísero oferecimento, que o recompensa com tanta graça. Ó prodígio das santas e piedosas intenções, que em todas as nossas obras, mesmo triviais, nos aproveitássemos delas, que negócio não faríamos, quantas propriedades eternas não adquiriríamos, quanta glória demais não daríamos ao Senhor. Volume 6, trecho 85, 3 de dezembro de 1904.
2 perguntas para saber se é Deus ou o demônio que trabalha em Luísa. Continuando meu habitual estado, me encontrei fora de mim mesma, atirada na terra, de cara ao sol. Seus raios me penetravam dentro e fora, fazendo-me ficar como extasiada. Depois de muito tempo, tendo-me cansado daquela posição, me arrastava por terra, porque não tinha força para levantar-me e caminhar. Depois de muito esperar, veio uma virgem que, me tomando pela mão, me conduziu dentro de uma habitação, sobre uma cama, onde estava o menino Jesus que pacificamente dormia. Eu, contente por vê-lo encontrando, me aproximei dele, mas sem acordá-lo. Depois de algum tempo, tendo despertado, pôs-se a passear sobre o leito, e temendo que desaparecesse, disse: Querido do meu coração, tu sabes que és a minha vida, não me deixe. E ele: Estabeleçamos quantas vezes devo vir. E eu: Único bem meu, que dizes? A vida é sempre necessária, por isso sempre. Enquanto estava nisso, vieram 2 sacerdotes, e o menino se pôs nos braços de um deles, me ordenando que eu falasse com o outro. Este queria contas dos meus escritos, e um por um os estava revisando. Então eu, temendo, lhe disse: Quem sabe quantos erros eles têm? E ele, com uma seriedade afável, disse: O quê? Erros contra a lei cristã? E eu: Não, erros de gramática. E ele: Isso não importa. E eu, tendo confiança, adicionei: Temo que tudo seja ilusão. E ele, olhando-me nos olhos, disse: Acha que preciso te rever os teus escritos para saber se és ilusão ou não? Eu, com 2 perguntas que te faço conhecer se é Deus ou demônio quem obra em ti. Primeiro, você crer que todas as graças que Deus te fez, você as mereceu, ou bem foram dom e graça de Deus, e eu: Tudo pela graça de Deus. Segundo, acreditas tu que em todas as graças que o Senhor te fez, a tua boa vontade precedeu a graça, ou a graça precedeu você? E eu: Certamente a graça sempre me precedeu. E ele: Estas respostas me fazem saber que não há ilusão. Naquele momento eu me encontrei em mim mesmo. Trecho 86, 4 de dezembro de 1904. É mais fácil combater com Deus do que com a obediência. Estando muito agitada e com o temor de que o bendito Jesus não me queria mais nesse estado, senti uma força interior para sair. E tanta era a força que sentia que, não podendo contê-la, ia repetindo: Sinto-me cansada, não posso mais. E dentro de mim ouvia-me dizer: Também eu me sinto cansado, não posso mais. Algum dia é necessário que fique suspensa de todo o estado de vítima, para fazê-los tomar a decisão das guerras. E quando as guerras começarem, ele vai pensar no que vai acontecer a ti. Eu não sabia o que fazer. A obediência não queria, e combater com a obediência é o mesmo que superar um monte que enche a terra e toca o céu, e não há caminho para poder caminhar. Portanto, é inacessível. Eu acredito, não sei se é uma loucura, que é mais fácil combater com Deus que com essa terrível virtude. Então, agitada como estava, encontrei-me fora de mim mesma ante o crucifixo e dizia: Senhor, não posso mais, minha natureza desfalece. Falta-me a força necessária para continuar o estado de vítima. Se queres que continue, dá-me a força, de outra maneira eu me retiro. Enquanto dizia isto, aquele crucifixo fazia brotar uma fonte de sangue para o céu, que, voltando a cair à terra, se convertia em fogo. Em algumas virgens diziam: pela França, Itália, Áustria e Inglaterra, e nomeavam outras nações que eu não entendi bem. Há gravíssimas guerras preparadas, civis e de governos. Eu as ouvi isto e me assustei muito, e me encontrei em mim mesma. E não sabia, eu mesma decidi a quem devia seguir, ou a força interna que me impulsionava a levantar, ou a força da obediência que me impulsionava a ficar, porque ambas são fortes e poderosas sobre o meu fraco e pobre coração. Até agora parece que prevalece a obediência, se bem trabalhosamente, e não sei onde irei terminar. Trecho 87, 6 de dezembro de 1904.
O princípio da bem-aventurança eterna é perder todo o gosto próprio. Continuava esperando, e assim que veio o bendito Jesus, eu me via nua, despojada de tudo. Talvez a alma mais miserável não se pode encontrar, tão extrema é minha miséria. Que mudança tão funesta! Se o Senhor não fizer um novo milagre de sua onipotência para me fazer ressurgir desse estado, certamente morrerei de miséria. Então o bendito Jesus me disse: minha filha, coragem. O princípio da bem-aventurança eterna é perder todo o gosto próprio, porque segundo a alma vai perdendo os próprios gostos. Assim os gostos divinos tomam possessão dela, e a alma, tendo se desfeito e perdido a si mesma, não se reconhece mais a si mesma, não encontra mais nada seu, nem sequer as coisas espirituais. E Deus, vendo que a alma não tem mais nada do seu, e enche toda de si mesmo, e a enche de todas as felicidades divinas. E então a alma pode dizer-se verdadeiramente bem-aventurada, porque enquanto tinha alguma coisa própria, não podia estar isenta de amarguras e temores. Nem Deus podia comunicar-lhe a própria felicidade. Cada alma que entra no porto da bem-aventurança eterna não pode estar isenta deste ponto doloroso, sim, mas necessário, nem pode fazer menos. Geralmente o fazem no ponto da morte, e o purgatório lhes dá a última mão. Por isso, se pergunta às criaturas o que é gosto de Deus, o que significa bem-aventurança divina, são coisas até então desconhecidas, e não sabem articular palavra. Mas as minhas almas queridas, não quero, tendo-me dado a todas, que a sua bem-aventurança tenha princípio lá no céu, mas que tenha princípio aqui na terra. E não só quero enchê-las da felicidade, da glória do céu, mas quero enchê-las dos bens, dos sofrimentos, das virtudes que teve minha humanidade na terra. Por isso as despojo não só dos gostos materiais, que a alma chega a considerar como esterco, mas também dos gostos espirituais, para enchê-las todas de meus bens e dar-lhes o princípio da verdadeira bem-aventurança. Trecho 88, 22 de dezembro de 1904. Quanto mais a alma está vazia e é humilde, tanto mais a luz divina enche e lhe comunica as suas graças e perfeições. Encontrando-me em meu habitual estado, vi o menino Jesus com um punho de luz na mão, e dos dedos lhe corriam os raios fora. Eu fiquei admirada, e ele me disse: minha filha, a perfeição é luz, e quem diz querer alcançá-la não faz outra coisa que como quem quer tomar um punho, um corpo de luz, que enquanto faz por tomá-lo, a mesma luz lhe escapa por entre os dedos. Só que a mão fica submersa na mesma luz. Agora a luz é Deus, e só Deus é perfeito. E a alma que quer ser perfeita não faz outra coisa que agarrar as sombras, as gotinhas de Deus, e às vezes não faz outra coisa que viver só na luz, isto é, na verdade. E assim como a luz, quanto mais vazio encontra e quanto mais profundo é o lugar, quanto mais dentro se introduz, e assim mais espaço toma. Assim a luz divina, quanto mais vazia e humilde é a alma, tanto mais a luz a enche e lhe comunica suas graças e perfeições. Trecho 89, 29 de dezembro de 1904. A fraqueza humana é falta de vigilância e de atenção. Encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando nos acontecimentos mais humilhantes que sofreu nosso Senhor, e em mim mesma senti horror. Mas depois dizia entre mim: Senhor, perdoa aqueles que te renovam estes momentos dolorosos, porque é a muita debilidade que o homem contém. Enquanto estava nisto, o bendito Jesus, assim que veio, disse-me: minha filha, o que se diz fraqueza humana, na maioria das vezes é falta de vigilância e de atenção de quem é cabeça. Isto é, pais e superiores, porque a criatura, quando é vigiada e observada, e não se dá a liberdade que quer, a debilidade, não tendo seu alimento, o encobrir a debilidade é alimento para piorar na debilidade. Por si mesma se destrói. Depois continuou:
a minha filha, assim como a virtude permeia a alma de luz, de beleza, de graça, de amor, como a esponja seca se impregna de água, assim o pecado, as fraquezas encobertas impregnam a alma, como a esponja se impregna de lama, de trevas e fealdade e até de ódio contra Deus. Trecho 90. 21 de janeiro de 1905. Quem desonra a obediência, desonra a Deus. Tendo exposto certas dúvidas ao confessor, minha mente não se aquietava com o que me dizia. Então, tendo vindo, o bendito Jesus me disse: minha filha, que raciocina sobre a obediência, só raciocinar vem a desonrá-la. E quem desonra a obediência, desonra a Deus. Amém, filho.